A vaidade e o culto ao corpo são sinais dos tempos atuais. A prova disso é que esse culto à beleza elevou o Brasil a um dos principais polos de cirurgias plásticas do mundo. O problema é que nem sempre os resultados desses procedimentos são satisfatórios. Hoje recebemos no Momento Saúde o cirurgião plástico Rodrigo Gimenez, que também é professor da São Leopoldo Mandic, e o cirurgião plástico Dr. Mauro Amâncio Júnior, e que assim são também membros associados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Olá, Dr. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada, Dr. Mauro. Obrigado a vocês. O Brasil ele está no primeiro lugar em cirurgias plásticas. Na sua opinião e na opinião do Dr. Mauro, a que se deve isso? Eu acho que o tipo de treinamento, né, a formação do cirurgião plástico brasileiro, as possibilidades que aqui existem, a própria procura pela cirurgia plástica, aquele culto ao corpo da mulher, a exposição do corpo feminino, a tropicalidade do nosso país, isso tudo influencia para que tenhamos um grande número uma procura maior pela cirurgia plástica. E também nós, os cirurgiões aqui, o treinamento do cirurgião brasileiro é muito bom, é reconhecido em todo o mundo, então nós temos acho que esse facilitador em termos do cenário mundial. E qual que é o diferencial do cirurgião brasileiro? Pela própria faculdade, nós somos de pôr a mão na massa, né? Então nós aprendemos muito ali na prática, a formação nossa ela é uma formação que possibilita já a atitude cirúrgica desde o início da formação, então nós mesmo meio que lapidamos com o passar do tempo a habilidade e isso já vem dos nossos professores que começou lá antes de Ivo Pitangui, mas já vem de toda uma formação que possibilita a nossa atuação desde cedo. Então isso acho que nos credencia como sendo habilidosos e a gente compara como quando estamos fora do país, né, com outros cirurgiões que acho que não têm a mesma possibilidade que nós temos aqui no Brasil. E isso nos dá um respaldo muito grande. Uhum. E o Dr. Ivo Pitangui foi o grande precursor? O Dr. Ivo Pitangui é um visionário, é um gênio, na minha opinião, é um cara que teve a possibilidade de fazer coisas certas e fez, né? Quer dizer, ele mostrou a cara do Brasil para o exterior, se hoje nós fazemos uma cirurgia plástica de respeito em todo o mundo, isso se deve em grande parte à atuação dele. Por quê? Porque ele é um cara que publicou, ele mostrou todo o caminho da cirurgia plástica brasileira ao mundo, mostrou que nós temos esse respaldo científico, que é muito importante, né? que traduz em quê? Em segurança para os nossos pacientes e em desenvolvimento de técnicas. Então, quer dizer, ele desenvolveu técnicas, assim como ele iniciou, mas outros grandes cirurgiões brasileiros também continuaram com o desenvolvimento de técnicas. E essas técnicas hoje são utilizadas no mundo todo, técnicas brasileiras para cirurgia de contorno corporal, para cirurgia de face, para cirurgia de mama. Então, é através desse tipo de troca de informações que quem começou com isso foi o professor Pitangui, né? Nos posicionando no cenário mundial e tanto é que existe muito busca hoje em dia de pacientes de fora aqui para cirurgia plástica no Brasil. Isso nós devemos muito à atuação inicial do professor Pitangui. Uhum. Agora eu pergunto para os dois, qual que foi a sua influência, Dr. Mauro, para se interessar por decidir pela cirurgia plástica? Bom, quando eu entrei na faculdade de medicina, né, a gente entra, mas no começo a gente não tem uma noção direito do que vai querer fazer, né? E quando eu fui acabando a faculdade, tudo, eu fui despertando maior interesse pela parte cirúrgica, né? E como o Dr. Rodrigo disse, a nossa formação obriga, antes de fazer a cirurgia plástica, a gente ser especialista e fazer a residência de cirurgia geral. Então daí eu fiz 2 anos de cirurgia geral. Na cirurgia geral a gente vai passando por todas as especialidades, né? Cirurgia vascular, cirurgia plástica, E dentro das especialidades que eu passei, a plástica foi que mais me interessou por lidar um pouco com a gratidão da pessoa, né? A gratidão de ver de ela se sentir feliz, entendeu? Não que as outras especialidades não dê, né? Mas as outras especialidades, além da parte principalmente patológica, né? E na parte da cirurgia plástica nós temos a parte estética e reparadora que trabalham juntas, entendeu? Então a gente consegue uma satisfação muito grande dos pacientes. Isso me despertou dentro de mim uma vontade de querer fazer cirurgia plástica. E com a cirurgia plástica, depois eu fiz 3 anos de residência de cirurgia plástica,
acabei a formação e com isso a gente está na área. E você? Isso, você vê, no início, eu entrei na faculdade para fazer neurocirurgia. Eu queria ser neurocirurgião, de qualquer jeito. Mas, na época, a tecnologia não estava tão apurada como está hoje. Quer dizer, então eu via aqueles pacientes sendo operados, mas com algumas sequelas e com alguns problemas. Aí eu mudei para a cirurgia cardíaca. Acompanhei um grande professor meu na época, desde pequeno, então, como eu te falei da formação, eu já acompanhava em cirurgias reais, mesmo estando na faculdade. Eu já ia a centro cirúrgico, então já fazia, tirava a safena para ele poder fazer a ponte de safena. Mas aquelas cirurgias eram muito longas e muitas vezes os pacientes também não evoluíam bem. Não que a cirurgia plástica seja também essa mil maravilhas, acho que nós vamos abordar isso, mas acabei achando na cirurgia plástica o quê? A felicidade unida, a possibilidade da felicidade unida o quê? À cirurgia. Então foi isso que me levou a optar pela cirurgia plástica. Agora, os Estados Unidos, eles ocupavam o primeiro lugar no ranking na realização de cirurgias plásticas. O que aconteceu que hoje o Brasil ocupa esse primeiro lugar? A ISAPS, né, que é a International Society of Aesthetic Plastic Surgery, divulgou a estatística de 2013 agora, né? Então o Brasil superou em número de cirurgia os Estados Unidos, mas a estatística de 2012, o Brasil já estava bem próximo, o Brasil já vinha num crescente em relação à cirurgia plástica em geral. O Brasil passou os Estados Unidos e se for levar em consideração o procedimento não cirúrgico, o Brasil ainda fica em segundo lugar em relação aos Estados Unidos. Mas o que levou... Seriam os tratamentos como uso de ácido? Cosmetria. São os tratamentos que incluem o quê? Aplicação dos preenchimentos, tratamento com toxina botulínica. E só esses dois, eles conferem 70% do que nós estamos conversando em não invasivos. Além deles tem o quê? Tratamentos a laser e tratamentos com químicos. E cresceu muito também aqui no Brasil, né? Cresceu, mas assim, ainda perto dos Estados Unidos ainda muito estamos atrás. Bem atrás. Né, Se deve também à mudança na economia também no Brasil? O fato dele ocupar hoje o primeiro lugar, a cirurgia plástica está mais acessível? Eu acho que pelo aumento do número de faculdades de medicina, consequentemente o número de residências, o número de profissionais na área, entendeu? Com isso possibilitou abrir o mercado para o público que muito tempo atrás era praticamente só classe A que fazia cirurgia plástica. Hoje abriu um leque que todas as classes sociais têm acesso à cirurgia plástica, né? Inclusive pelo SUS também, né? Então eu acredito que isso possibilitou o aumento do número de cirurgias plásticas também. E a cidade de Campinas? A cidade de Campinas pode ser considerada referência, uma vez que ela também oferece no SUS, oferece em outras clínicas, como a Sobrapar, que oferece também. A nossa cidade pode ser considerada uma referência também em cirurgia plástica? Sem dúvida nenhuma, né? Nós temos aqui grandes universidades, nós temos grandes faculdades de medicina, hospitais públicos e também clínicas privadas, sempre focadas em alta tecnologia e desenvolvimento. Nós temos aqui na cidade de Campinas vários profissionais que realmente ditam aí a regra em congressos nacionais e internacionais. Eu acho que Campinas está muito, como sempre foi, né? Está muito bem servida na área de saúde e principalmente na área de cirurgia plástica. Isso já vem desde a época de professor Ricardo Barudi, professor Merlin Kepp, que desenvolveram, o professor Merlin Kepp foi um dos primeiros que fez a reconstrução mamária no mundo. Quer dizer, isso é um mérito nosso, é um mérito campineiro. E aí daí por diante, isso virou uma tradição e uma realidade nossa. E nós temos muito orgulho de participar disso, né? Desse segmento de conhecimento e até de cultura. É meio que natural o cirurgião plástico, o médico campineiro, mas o cirurgião plástico buscar novos desafios, até mesmo fora do país, e trazer inovações e sempre estar no topo aí da qualidade. E qual que seria a formação ideal de um cirurgião plástico? Então, no mínimo, né, passo a passo? o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, fazer os 6 anos de faculdade de medicina. Depois dos 6 anos de faculdade de medicina, você tem que ter um pré-requisito, fazer 2 anos de cirurgia geral, né? Forma residente de cirurgia geral. Depois você faz 3 anos de cirurgia plástica, residência de cirurgia plástica ou um lugar que é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, certo? Depois que você acabar esses 3 anos de cirurgia plástica, você é obrigatório a prestar uma prova do título de especialista de cirurgia plástica, né? E essa prova é uma prova escrita e uma prova oral. Aí você
passando nessa prova, aí você é um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aí você está apto a exercer a cirurgia plástica no Brasil. E a pessoa que decide por uma cirurgia plástica, qual que é o primeiro passo? Essa pergunta sua, Pamela, é fundamental. Eu acho que é o alicerce básico para a segurança. Quer dizer, a pessoa ou quer optar por uma cirurgia plástica ou precisa, por uma necessidade, uma reconstrução, etc. Vá ao site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é www.cirurgiaplástica.org.br. Ali tem a relação dos médicos, todos os médicos que fizeram toda essa formação que é longa, né? Que é bastante longa. Então, esses médicos tendo essa formação, quer dizer, não significa que a paciente está isenta de problemas, e aliás, nenhuma cirurgia é isenta de problemas. Mas já dá o quê? Um respaldo, sabendo que aquele médico ele é qualificado. E você sabe que teve também um estudo o ano retrasado, mostrando que do Conselho Regional de Medicina, do CRM, mostrando que 95% das pessoas que tiveram problemas em alguma cirurgia plástica, 95% eram realizados por médicos que não são membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ainda acontece muito de médicos que não são da sociedade efetuarem cirurgias? Infelizmente acontece, porque é uma formação longa, trabalhosa para conseguir o título. Concorrida. Né? Concorrida. E, consequentemente, é uma área que desperta, né, a possibilidade, a vontade de vários profissionais que não são cirurgioplásticos em realizar também a cirurgia plástica, né, para agregar o procedimento que eles estão fazendo. E com isso eles acabam fazendo cirurgia plástica não sendo membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? E o paciente muitas vezes nem sabe disso, né? E daí tem maiores chances de ter... atrativo do preço, né? Exatamente. E hoje em dia, qual que é a cirurgia mais requisitada pelas pessoas? A cirurgia mais requisitada é a prótese de mama, é o implante, cirurgia de implante mamário, né? E em segundo lugar vem a lipoaspiração, em terceiro lugar vem a abdominoplastia e cirurgia de redução de mamas. Então, essas são as cirurgias campeãs aí de realização. Existem alguns mitos, né, que envolvem algumas cirurgias. Eu gostaria que vocês revelassem se é verdade ou não. Quanto à prótese, algumas pessoas evitam de fazer porque, não quero trocar. Qual que é a realidade? Tem que trocar, não tem que trocar? Então, a prótese de silicone, por exemplo? A prótese de silicone, até o ano retrasado, até uns 3 anos atrás, ela tinha poucas camadas de revestimento, né? Que são as próteses um pouco mais antigas. E havia necessidade de troca a cada 10 anos. Hoje, nós não falamos mais nisso, quer dizer, as próteses novas, os implantes novos, o que é correto é falar implante, né? O implante novo, ele já vem com 7 a 8 camadas de revestimento, então isso possibilita que a paciente fique com aquele implante. E são feitos exames de controle periódico. Quem tem implante mamário, quem tem prótese de mama, tem que consultar o seu médico uma vez por ano. Ali um exame físico só, ou então periodicamente até um ultrassom, mamografia, dependendo da idade, mas tem que consultar o seu médico uma vez por ano. E a necessidade de troca, isso não existe mais. O que eu acho importante salientar é que a idade do início dessa cirurgia, né? Que nós temos que esperar o quê? O completo desenvolvimento mamário. Tem uma idade mínima para cirurgia plástica? Isso depende muito, né? Porque, por exemplo, no implante de silicone, você tem que esperar o desenvolvimento. O desenvolvimento vai ocorrer quando? Lá pelos 17, 18 anos. Então, é bastante salutar que se aguarde essa idade, né? Em torno dos 17, 18 anos. Entramos no intervalo agora e em 1 minuto voltamos com o programa Momento Saúde. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas.
Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o programa Momento Saúde da TV Câmara Campinas. No último bloco falávamos sobre os mitos que envolvem algumas cirurgias com os doutores Rodrigo Gimenez e Dr. Mauro Amâncio Júnior. Olá, doutores. Olá. Estávamos falando dos mitos que envolvem. Em relação à abdominoplastia, é recomendado que faça antes de uma gravidez ou não? Pode... A cirurgia da abdominoplastia, né, teoricamente, ela é conveniente que se faça depois que a paciente tenha tido todos os filhos que ela deseja ter, né? Não é proibitivo que faça antes, correto? Tem pacientes que, ou por ter ganhado muito peso antes, ter emagrecido, tá com o abdômen avental, né? Tem indicações que pode ser realizada a cirurgia de abdominoplastia antes de ter engravidado, certo? Porém, assim, não significa assim que depois que a paciente faça abdominoplastia que ela não possa ter filhos. Então ela pode fazer abdominoplastia e ter filhos depois. É que para manutenção do resultado seria melhor que se fizesse depois que tivesse tido os filhos. Uhum. E existem alguns mitos que vocês veem assim que envolvem outras cirurgias, que as pessoas chegam no consultório com aquela ideia na cabeça e vocês tentam desmistificar? O que existe muito hoje em dia, né, é aquela a procura exagerada, digamos assim, né? Então, esse na verdade, é uma grande questão que nós temos que lidar no nosso dia a dia, né? A pessoa fez uma cirurgia, ela quer fazer outra, aí ela percebe que não, pode melhorar aqui e ali, às vezes ela não tem isso, aquele problema que ela está imaginando. Então, eu acho que esse é um grande mito que nós lidamos no dia a dia na clínica, né? De segurar, de ver a real indicação para que seja feito um procedimento ou não e que traga benefício. Que seja a função da cirurgia plástica é trazer harmonia, é trazer naturalidade, né? Então, nada adianta, às vezes, uma pessoa, eu quero o nariz da tal atriz, e não tem nada a ver com a pessoa. Você entende? A estrutura dela é completamente diferente, ela nunca vai ter aquele nariz, né, da fotografia que muitas vezes ela traz. Acontece muito? Acontece. Primeiro vem com a fotinho, eu quero ficar assim. Infelizmente acontece, né? Mas a gente tem que pontuar na consulta, explicar corretamente para os pacientes, para eles entenderem que cada corpo é um corpo, cada paciente vai ter um resultado, mesmo operando com o mesmo cirurgião plástico, entendeu? Depende muito da forma pré-operatória da região do corpo que ela quer operar, né? Então, assim, nós não conseguimos fazer igual da revista que ela traz, essas coisas, então ela tem que entender isso, estar psicologicamente preparada para depois ficar satisfeito com o resultado da cirurgia. E pegando aí um pouco do que o Mauro está falando, né? Existe uma questão da paciente se enxergar como a realidade dela, né? Então, existe um transtorno que não é infrequente, né? Que chama-se dismorfofobia corporal. Quer dizer, a paciente, ela enxerga ela é magra, mas ela se olha no espelho, ela se acha gorda. Ela tem a perna fina, mas ela olha no espelho, ela vê uma perna larga. E daí por diante, né? Isso é bem comum, né? Isso é muito comum. Foi feito a gente fala muito como, mas quanto, né? E foi feito um estudo nos Estados Unidos mostrando que 45% das pacientes que fizeram essa cirurgia que você falou, da dermolipectomia abdominal, 45% delas tinham uma noção errônea do próprio corpo. Então, se enquadravam nessa síndrome de dismorfofobia. Quer dizer, ou seja... No Brasil são 54% de mulheres insatisfeitas com o próprio corpo. Pois é. E você vê, e dessa porcentagem, certamente existe uma porcentagem que não é real, quer dizer, ela tem um corpo bom, mas ela não enxerga como sendo. E aí a função nossa, do cirurgião plástico treinado para isso, é reconhecer e muitas vezes dizer não, né? Falar, olha, você não precisa operar, né? E aí o maior benefício que ela vai ter o que é não operar. E se torna um vício? Muitas pessoas se viciam em cirurgias plásticas? Eu não concordo com o termo vício, sabe? O que eu vejo muitas vezes é assim, a pessoa faz uma cirurgia, ela percebe que aquilo é possível, ela vê que aquilo não é um bicho de 7 cabeças. E como ela está insatisfeita com uma outra região, ela vai buscar.
Então, eu acho que até um certo ponto isso é natural e é normal e sadio. Mas passando daquele limite que nós estamos conversando agora, eu acho que a nossa função é pontuar e dizer não. Uhum. E vocês consideram que, apesar do Brasil estar em primeiro lugar, ainda assim é uma escolha sadia das pessoas? As pessoas estão sadias na escolha da cirurgia plástica? Na verdade, é só um número, uma estatística? Eu acho que sim. Eu não vejo nenhuma anomalia em termos, isso não é citado nos nossos congressos nem nada, mas é aquilo que o Mauro tinha citado, quer dizer, a cirurgia plástica, ela teve uma amplitude de atuação, né? As classes B, C, elas têm acesso à cirurgia plástica, passaram a ter. Então eu acho que isso aumenta bastante o número, né? Mas eu creio que daqui para frente vai haver uma estabilização. Esse crescimento vai chegar até um certo ponto e vai haver uma estabilização. Uhum. A televisão influencia muito também. A mídia influencia muito. Os pacientes a procurarem cirurgia plástica, às vezes o conceito de beleza que a mídia, né, divulga, né, faz com que os pacientes ficam cada vez mais querendo chegar naquele padrão que é preconizado pela mídia, que não necessariamente é o melhor para ela, entendeu? Então a paciente precisa entender isso, né, mas que a mídia estimula os pacientes a fazerem cirurgia plástica, principalmente uma mídia, entre aspas, aí, né, que fala que a cirurgia plástica é muito simples, que é uma coisa que não tem risco, que pode ser feita em qualquer lugar, que é uma coisa rápida, como se fosse num salão de beleza, que se você vai, faz o cabelo, então você pode fazer cirurgia plástica. Tem muita mídia que estimula isso. E daí, nós, cirurgião plástico, nós temos que conversar com a paciente, explicar os riscos, os benefícios para o caso dela, né? E com isso, dar um norte aí para a cirurgia que ela está procurando. E eu sempre falo para os pacientes o seguinte: olha, porque a pergunta que vem é sempre essa: doutor, mas não tem risco, né? Eu falo, tem risco sim. E eu até brinco, sempre falo, cirurgia plástica não é uma viagem para Disney, em que você tem o seu horário de voo, tem o seu horário de chegada, o seu hotel reservado, a sua volta e chegou em casa. Não é isso. Você tem ali uma série de situações que podem acontecer. Claro que os pacientes são muito bem preparados, 99% das vezes vai tudo muito bem, mas tem sim as intercorrências. Tem a pele que não cicatrizou bem, tem o pontinho que abriu, que apesar de ter sido feito tudo adequadamente, quer dizer, tem os problemas. Tem uma reação alérgica grande. Como toda cirurgia, né? Você entendeu? Então, quer dizer, a questão de segurança, ela tem que ser abordada. Os riscos, eles têm que ser conversados, né? Porque o sucesso da cirurgia, o que é? É a paciente saber exatamente por aquilo que ela vai passar, né? Ou ele vai passar. Isso é básico. Uhum. E pessoas jovens estão cada vez procurando mais cirurgiões plásticos? Acredito que as cirurgias que os jovens procuram, né, são cirurgias que eles viram na mídia e que viram que é possível, então eles vêm atrás do cirurgião plástico, mas não vejo assim houve um crescente em todas as idades e também nos jovens, mas nada discrepante. E vocês procuram orientar que a cirurgia plástica não é o único, exclusivo caminho da pessoa melhorar esteticamente. Com certeza. E é o que é mais difícil de fazer no consultório, né? Falar um não para o paciente. Quando o paciente nos procura para operar, e às vezes ela sai frustrada até do consultório quando a gente fala não, né? Porque às vezes não precisa, porque às vezes seria bom perder peso antes de fazer a cirurgia, entendeu? Tem paciente que acha que cirurgia plástica, abdominoplastia, lipoaspiração é para emagrecer, né? E não é uma cirurgia. Lógico, você tem, consequentemente, uma perda de peso discreto com a cirurgia, né? Mas essas cirurgias, elas visam melhorar o contorno corporal, né? Se a paciente é obesa, ou ela tem que fazer uma dieta antes, emagrecer, condicionamento físico, ou tem pacientes que necessitam de uma cirurgia bariátrica para fazer a redução do estômago, para depois ter a perda ponderal e para, consequentemente, depois fazer a cirurgia plástica. E a cirurgia bariátrica também cresceu bastante. Cirurgia bariátrica, sim, é um ramo... Hoje virou um novo ramo da cirurgia plástica, né? O cirurgião plástico que mexe com a cirurgia pós-bariátrica, que são as perdas de peso expressivas acima de 50 quilos, 60, 70. Eu já operei pacientes que perderam aí 130 quilos. Quer dizer, aquele excesso de pele todo, aquilo precisa ser removido para que ela tenha uma vida, até uma higiene normal, né? Então aquilo precisa ser remodelado, o corpo todo remodelado. Agora, aumentou em 40% também o número de homens que procuram as cirurgias plásticas. Que tipo de cirurgia eles procuram? Homens procuram muito cirurgia de pálpebras, cirurgia de nariz, orelha de abano,
e muitas vezes ginecomastia, que é a mama masculina, né? E cirurgia de abdômen também, com lipoaspiração. Muitos homens estão fazendo. E por que o homem está procurando muito? Justamente por ele perceber que é fácil o acesso ficou mais fácil, né? E ele percebe que também, com o aumento de número de mulheres, quer dizer, então ele presta atenção nas mulheres que estão procurando, estão bem, então por que não o homem também está bem, né? Então é mais por aí mesmo. E no pós-operatório, hoje, como que está aqui no Brasil? Como que vocês orientam quanto ao pós-operatório? As pessoas entendem que cada pessoa é uma pessoa, cada tolerância à dor é uma tolerância, ou as técnicas melhoraram? O advento da cirurgia plástica teve a sua evolução e, consequentemente, com isso também nós possibilitamos uma melhora do pós-operatório, né, com as técnicas cirúrgicas. O importante é que os pacientes entendam, né, que a cirurgia plástica, como qualquer outra área médica, né, de cirurgia, a gente lidar com o corpo humano. E o corpo humano tem as mesmas reações que ele tivesse feito uma outra cirurgia que não fosse plástica. Então a cicatrização é igual para todos o corte que você faz na pele, sendo cirurgião plástico ou não. A diferença é que nós fazemos uma técnica mais apurada na sutura para ficar com uma cicatriz o melhor esteticamente possível, né? O pós-operatório com isso, a paciente precisa entender da dor, né? Vai ter um pouco de dor, tudo, mas é tudo controlado com medicamento e que nós preparamos nas consultas pré-operatórias. Né? Ou seja, os 3 primeiros dias aí, os 2, né, Mauro? Os 2, 3 primeiros dias são aquele desconforto natural da cirurgia. E que depois as coisas... No mínimo um mês, para todas as cirurgias no mínimo um mês? Os cuidados geralmente são, né, Mauro? Em torno de aí 15 dias, 20 dias, dependendo da cirurgia, um mês. A abdominoplastia precisa um pouquinho mais, né? E depende da pessoa também, do jeito que Correto. o corpo reage. E o sol, né? Sol sem sol durante aí 3 meses. E a boa evolução de qualquer cirurgia plástica é ela seguir o que o médico orientou, né? Não adianta fazer a cirurgia certinha, sair do hospital e não ter uma boa orientação pós-operatória ou ela não fazer o que o médico preconizou, consequentemente vai prejudicar o resultado da cirurgia. E algumas pessoas acham que fazendo a cirurgia plástica, olha, nunca mais eu vou engordar, nunca mais eu vou voltar a ter a minha barriguinha. Não é bem assim? Por exemplo, um mito, né? Aquilo que você tocou naquele momento, o mito, né? Cirurgia plástica, lipoaspiração. Você tirou a gordura, ela nunca mais volta? A gente sabe que aqui o número de células de gordura realmente diminuiu. E isso nunca mais volta. Só que aquelas que permaneceram, elas podem inchar, elas podem engordar. Então, quer dizer, aquela região, se o paciente ele engorda em geral, aquela região também vai engordar. Mas o bom é que se ele emagrecer, aquele contorno que ele adquiriu com a lipoaspiração, por exemplo, ele vai readquirir, porque o número de células é menor. E quanto às cirurgias, tem as reparadoras, restauradoras e estéticas. Vocês veem diferença nisso ou não? Hoje elas caminham juntas, teoricamente, né? Uma cirurgia, uma abdominoplastia, a paciente pode procurar por fins estéticos, né? Mas, consequentemente, é uma reparação também, né? A gente está tentando devolver a harmonia no corpo, né? Então, acho que é difícil dicotomizar, falar só reparadora, só estética, né? Geralmente, elas caminham junto. É lógico que tem cirurgias que acabam sendo mais reparadoras. Vamos supor, um câncer de mama, que o paciente faz uma mastectomia, tudo. A gente tenta visar a reparação, mas, consequentemente, uma estética também, né? Você tem que tentar reparar aquela mama para ficar o melhor possível, né? Dentro das possibilidades, né? Então, é difícil dicotomizar, falar reparadora e estética. Eu acho que elas têm que caminhar juntas. E caminham, porque, na verdade, até o nome da sociedade brasileira era Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Estética e Reconstrutiva. Hoje em dia não existe, mas isso é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Por quê? Porque, puxando o exemplo que o Mauro citou, da reconstrução mamária. Qual o objetivo final daquela reconstrução pós-câncer, que tirou toda a mama, que ficou sem nada ali, muitas vezes faltando até pele? Quer dizer, traz-se um retalho das costas ou do próprio abdômen para reconstruir a mama. Mas a finalidade daquela mama reconstruída, aquela neomama, né, que não é mama, é algo parecido com uma mama, mas a finalidade qual que é? O objetivo final é trazer algo esteticamente aceitável, porque você não pode ficar com algo esteticamente desproporcional e sem finalidade nenhuma ali. Quer dizer, então, como objetivo final muitas vezes se mescla a reconstrução com estética e reconstrução num tumor de cabeça e pescoço. Você tem que trazer muitas vezes ossos com reconstrução microcirúrgica para a face,
que você tem que trazer um contorno de mandíbula, senão mais próximo esteticamente do normal, com função e próximo do normal. Quer dizer, então, a palavra estético e reconstrução, elas andam juntas. Então, elas não são separáveis na cirurgia plástica. Tá certo. E aí é que é a grande questão, né? A evolução da cirurgia, como é que ela deve ser encarada? Ela deve ser encarada como qualquer outra cirurgia, que tem problemas, que tem situações que fogem do controle do médico, porque é uma cirurgia como todas as outras. Uhum. Tá certo. Bom, finalizamos esse segundo bloco e já voltamos em 1 minuto. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Olá, estamos de volta com o programa Momento Saúde. Nosso tema de hoje é cirurgia plástica e os entrevistados são os cirurgiões Dr. Rodrigo Gimenez e Dr. Mauro Amâncio Júnior. Doutores, as pessoas ainda têm dúvida também. Hospital ou clínica, onde deve fazer cirurgia plástica? Então, normalmente, né, a gente sempre orienta os pacientes a fazerem em hospital. Não é proibido fazer em clínica. Não tem uma norma da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que fala não se pode fazer cirurgia em clínica. É lógico que daí eu acho que vem bem do bom senso do médico, da paciente, né? Tem algumas cirurgias, né, feito com anestesia local, uma cirurgia pequenininha, alguma coisa, ressecar um névos, tumor de pele, né, uma orelha abana às vezes, né, pode ser feito em clínica, né? Mas cirurgias maiores, abdominoplastia, lipoaspiração, cirurgias que demandam maior tempo cirúrgico, por bem, eu, estou falando por mim, prefiro fazer em hospital, entendeu? Pelo o amparo da intercorrência que você pode ter na cirurgia. Como o Dr. Rodrigo disse, cirurgia plástica é como qualquer outra especialidade médica. A gente pode ter intercorrência nas cirurgias, né? Tendo intercorrência nas cirurgias, se você estiver no ambiente hospitalar, você tem com isso uma infraestrutura maior e melhor para cuidar do paciente naquele momento. Se você estiver fazendo uma clínica, você tem que transportar o paciente, né, para um ambiente hospitalar para dar a melhor assistência para o paciente e com isso pode perder um pouco de tempo aí. Uhum. Tem aqueles tipo day hospital, esses também valem como hospital ou não? É mais como clínica? A cirurgia plástica em si, ela requer um local um pouquinho diferente das outras especialidades, né? Que a gente na nossa cabeça, o que a gente separa, né? Hospital e clínica. Mas, na verdade, a cirurgia plástica, muitas vezes, ela requer um local com baixo índice de infecção. Não podemos entrar com uma paciente, vamos supor, que vai fazer uma lipoaspiração numa sala de cirurgia que teve uma cirurgia de cólon. Então, muitas vezes, nós precisamos de um hospital que são chamados esses day hospital, que, na verdade, de hospital dia não tem nada, porque os pacientes não vão embora no final do dia. Muitas vezes, ali é um hospital com estrutura adequada para fazer uma cirurgia plástica. São hospitais de menor porte, digamos assim, né? E para nós, são hospitais bastante seguros. Agora, como o Dr. Mauro falou, quer dizer, vai fazer uma reconstrução mamária, ou vai operar aqueles pacientes que perderam 70, 100 quilos, que são cirurgias maiores. Aí ter o bom senso de, por exemplo, não levar para um hospital dia, leva para um hospital maior para esse tipo de cirurgia. Mas esse tema é bastante abordado em congressos, quer dizer, o que nós vamos dizer que é seguro para o nosso paciente, a clínica ou o hospital? O que eu noto é que isso vai muito de opinião de médicos, mas em termos gerais, o que nós podemos assim deixar claro, né? Como que chama a clínica? Clínica. Como que chama o hospital? Hospital. Ou seja, eles não têm a mesma estrutura. Então, o hospital é uma estrutura maior, ele tem mais segurança. A clínica ali, numa eventualidade que é rara,
pode haver algum tipo de problema. E acontece muito ainda? Muitas cirurgias são feitas em clínicas? São feitas por até uma questão de custo, né? Eu particularmente, a minha clínica era equipada para isso, para receber cirurgias de porte menor, tudo eu desativei. Hoje eu levo todas as cirurgias para o hospital, com exceção daquilo que foi falado, ou seja, um tumorzinho de pele, uma coisa pequena, faço na clínica, mas caso contrário é tudo em hospital, por uma questão de segurança. Mas sim, eu acho que por uma questão de custo, algumas cirurgias são feitas ainda em clínica. Uhum. Aí a pessoa opta, por exemplo, por uma clínica, e daí nisso ela tem que assinar um contrato sabendo dos riscos que pode acontecer numa clínica ou mesmo com a cirurgia plástica. Vocês procuram fazer isso? No caso, como eu não faço isso, eu não sei como funciona, se existe algum documento, mas acredito que não. Uhum. Porque vejam, os riscos, se a pessoa tiver que assinar um termo dizendo que está operando numa clínica e tem mais riscos... Ou assim, que ela esteja ciente de que riscos podem acontecer. Isso acontece sempre. Esse termo existe para que seja assinado em hospital, em clínica ou em qualquer local. Isso, as pessoas assinam que estão cientes dos riscos. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela nos orienta que nós façamos um documento que todo paciente, além das informações verbais que eles recebem em consulta, aquelas informações estão também por escrito, incluindo os riscos, e os pacientes assinam todo esse documento antes de cirurgia. Uhum. Isso é necessário. E também somando o que nós chamamos de consentimento informado, ou seja, a paciente está consentindo aquela cirurgia após receber todas as informações necessárias. Uhum. Agora, o Conselho Federal de Medicina, ele tem efetuado uma fiscalização sobre alguns cirurgiões plásticos que não são membros da sociedade, algumas clínicas que não estão compatíveis com o que deve ser feito numa cirurgia plástica. Tem atuado? O Conselho Federal de Medicina, ele funciona através de denúncias, né? Geralmente, né? Quando tem uma denúncia, eles vão investigar, né? Mas pelo número de estabelecimento que tem, o Brasil é um país muito grande, cirurgia plástica é uma cirurgia, uma das mais realizadas no Brasil, né? Consequentemente, tem inúmeros estabelecimentos, eles não conseguem fiscalizar todos, né? E daí cabe ao paciente ou a pessoa, né, a denunciar isso para o Conselho Federal de Medicina se achar que tem alguma irregularidade que eles vão ver, né? Uhum. Mas assim, a fiscalização está aumentando, mas também está aumentando o número de lugares que fazem cirurgia plástica. E também lembrando, né, que a legislação brasileira não proíbe o médico de exercer outras coisas que não sejam da sua especialidade. Isso não é proibido. Por exemplo, um cirurgião geral, ele pode fazer algo que ele chama de cirurgia plástica, mas ele não pode dizer pela lei que ele é cirurgião plástico. Entendi. Mas ele pode fazer procedimentos que ele... Talvez um dermatologista possa também fazer. Pode fazer alguns tipos de procedimentos que eles se julguem capacitados. Agora, quando há algum tipo de problema e ocorrem denúncias, aí sim, em âmbitos jurídicos, vão ver se aquele médico tinha a formação para fazer aquilo que estava fazendo. Aí pode acontecer algum tipo de problema, mas não é proibido. Uhum. E vocês têm ideia de quanto que está a porcentagem de denúncias no Conselho Federal e também na sociedade brasileira? Porque às vezes tem pessoas que nem médicas são, né? Essas denúncias existem, elas estão crescendo, mas assim, em termos de porcentagem, eu não saberia dizer. Agora, mas é grande, é pequeno, como que é aquilo? Eu não sei te dizer em termos de número, mas assim, o que eu sei é que assim, pessoas aplicando os tratamentos não invasivos, que nem médicos são, então existe uma fiscalização, mas essa fiscalização ela ainda é muito pequena, ela não consegue cercar todos os locais do país em que estejam fazendo isso, mas o que a gente pode fazer é orientar os nossos pacientes, é orientar o público, né, a tentar buscar coisas que sejam de qualidade, procedimentos que sejam feitos por médicos qualificados. Eu acho que a gente consegue mudar essa estatística nesse sentido, eu acho. Uhum. E qual a opinião de vocês sobre os métodos não invasivos, por exemplo? Tem muito, infelizmente, na minha opinião, clínicas, salões de beleza que aplicam injeção, coisas que deveria uma clínica de dermatologia fazer. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Realmente, é aquilo que a gente falou, né? Tudo que envolve cirurgia plástica, né? Acaba levando um pouco o paciente e as pessoas que querem fazer, né? Em dinheiro, né? E daí acaba vendo o custo, né? Uma das primeiras coisas que eles procuram é custo. E hoje,
com esses cursos, entre aspas, né, de estética, né, muitas pessoas acabam fazendo abordando essa parte que não é cirurgia plástica, mas a parte cosmética, né, em salões de beleza, as coisas que nem médico às vezes são, né, aplicam toxina botulínica, né, que é o Botox. Acho que seria o mais grave, né, seria pessoas que não são nem médicas aplicarem a toxina. Acabam, mas pelos pacientes, uns até sabem que a pessoa não é médica, mas pelos custos acabam se sujeitando a isso também, né? E a fiscalização, como o Dr. Rodrigo disse, não consegue pegar todos os lugares, né? Mas eu acho que o principal daí seria o que o paciente leva a procurar esses lugares são o custo mesmo. Mas assim, mesmo levando em consideração o custo, né? Eu acho que existem clínicas de qualidade, de alta qualidade, fazendo procedimentos com um custo bastante acessível, né? Com médicos bons, com médicos com boa formação. Então, eu acho que cabe ao público procurar um pouco mais, eu acho. Não aceitar aquilo que a amiga fez no salão ali de beleza. Não, vai procurar um pouquinho mais. Eu acho que falta isso, acho que buscar, porque existe, está à disposição, entendeu? Está mais acessível, tanto as cirurgias plásticas quanto esses métodos, né? E esses métodos não invasivos que nós estamos conversando aqui, que são botox, preenchimento, laser, esse tipo de situação, só tende a aumentar. Esse ano, muito provavelmente, a estatística desse ano de 2014 vai subir muito em relação a esses procedimentos não invasivos. Isso é uma realidade que está acontecendo, porque a cirurgia plástica está sendo um pouco, vamos supor, ela está sendo um pouco adiada porque esses procedimentos eles vêm crescendo em tecnologia, eles vêm melhorando, o laser vai melhorando, toxina vai melhorando, quer dizer, o paciente vai adquirindo aquela jovialidade sem operar. Então, é uma crescente, esse ano vai crescer bastante, no próximo vai crescer mais, quer dizer, é uma tendência natural. Então, que busquem, assim, locais qualificados. Isso não é difícil, tem locais acessíveis, de preços bons, e eu acho que a segurança tem que falar mais alto, né? Não, com certeza. Agora, a gente voltando um pouco para a área política, a gente recebeu agora, tem uma ala de queimados na Santa Casa, futuramente vai ser instalada 100% na Santa Casa. Por que Campinas demorou tanto para ter uma ala de queimados e eu não sei se também acaba chegando na área da cirurgia plástica, a pessoa que sofre uma queimadura gravíssima, por exemplo? Quem cuida da unidade de queimado, teoricamente, é a cirurgia plástica, né? São os cirurgiões plásticos que fazem parte também do grupo, né, de plantonistas da unidade de queimado. Qualquer unidade de queimado precisa ter um cirurgião plástico, né? Lógico, às vezes tem intensivistas para cuidar da parte clínica, tudo, mas o cirurgião plástico está ali também, né? Demorou, eu acho que mais por questão política mesmo, né? Porque a referência nossa de Campinas, na unidade de queimados, quando tínhamos algum problema mais sério que precisava ser tratado numa unidade de terapia, né, de queimados, era Limeira, né? A referência nossa sempre foi Limeira, né? Até os queimados que tinha na refinaria em Paulínia, sempre a indicação, né, seria encaminhar para Limeira, né? Agora eu acho que o advento por algum motivo político também, né, conseguiu trazer uma unidade de queimados para Campinas, né, que é uma região que abrange um polo muito grande de cidades, né, e que eu acho que vai contribuir bastante, né? Na sua opinião, doutor? Eu acho que eu concordo, doutor Mauro, e também eu acho que houve um momento no passado em que não houve essa instalação desse serviço de queimados em Campinas, mas houve em Limeira. Então, pela proximidade e pela demanda, não havia necessidade, já que tinha uma aqui próxima, né, de se instalar uma em Campinas. Mas acho que agora o que conseguiram, né, trazer uma unidade para Campinas, não sei nem se a de Limeira vai continuar, né? Porque, veja, dependendo da estrutura que fizer em Campinas, não há necessidade de ter uma próxima aqui, entendeu? Então, uma cidade tão grande como Campinas, próxima a Replan, por exemplo, que de alto risco, como que não tinha uma ala dessa? E é importantíssimo. Eu acho que é uma fase que nós vamos viver aí muito boa com a implantação desse sistema, desse serviço de queimados. Eu acho que vai trazer muito benefício, demorou, né? E está aí, eu acho que nós temos que aproveitar essa nova fase que vai estar por vir aí. Agora, estamos já concluindo esse terceiro e último bloco. Vocês têm mais alguma coisa que gostaria de destacar da profissão de vocês? Olha, o que eu insisto sempre é que busquem segurança, né? As pessoas que buscam cirurgia plástica pensem bem em segurança. A cirurgia plástica não é
isenta de problemas, é uma especialidade que tem que ser muito conversada, é uma cirurgia que tem que ser muito explicada e que, enfim, busquem a segurança, se orientem em relação ao seu médico, procurem ver pacientes operados pelo seu médico, que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? E é isso. Senhor? Eu também concordo. Eu acho que, por se tratar de uma cirurgia, né, então a gente tem que buscar, número 1, qualquer cirurgia que a gente vai fazer, é sempre a segurança. Então, segurança, ver se o médico é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Principal, saber que é uma cirurgia, que tem seu pós-operatório, que tem uma evolução cirúrgica, né? Não é operou num dia, no outro dia está perfeito, né? Ela tem que ter essa noção, que tem que recuperar tudo certinho, né? Para ela ficar satisfeita com o resultado dela. E ver também outros casos operados por aquele médico, procurar saber sobre o médico, né? E com isso ela vai ter, provavelmente, ficar muito satisfeita com o resultado da cirurgia. E também que não é o bicho de 7 cabeças, né? Às vezes as pessoas têm muito medo da dor, muito medo de... Também não é assim, né? Não, tem que ver o lado bom, não, o lado... não. Com certeza. A gente procura sempre ficar frisando aqui a segurança, mas é que a coisa está tão para o outro lado, né? Que está tão fácil e tão acessível e tudo tão rápido. A nossa função é até dizer, olha, calma, é assim sim, está tudo bem, a grande maioria das vezes vai tudo bem, mas vamos ter segurança, né? Acho que E eu também, às vezes o pós-operatório não é tão horrível como as pessoas pensam. Não é. Agora, é o que o Dr. Mauro falou, quer dizer, existe um período de recuperação, né? Uma lipoaspiração, você vai ver resultado depois de 3, 4 meses, um nariz depois de 6 meses. Então, quer dizer, existe um tempo de maturação. Isso tem que deixar bem claro para os pacientes, né? Senão eles Sim. acabam se assustando logo, né? Tá certo. Bom, a gente está finalizando esse terceiro e último bloco. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e se quiserem concluir mais alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Sempre que a gente pode expor ao público essas questões, as realidades da cirurgia plástica, da especialidade, né? A gente fica muito feliz. Muito obrigado. Eu também agradeço a possibilidade de estar aqui, falar com vocês, né? E a gente continua à disposição. Muito obrigada. O programa Momento Saúde fica por aqui. Hoje o tema foi cirurgia plástica. Lembrando que além da veiculação pelo canal 4 da NET, você pode acompanhar no YouTube a entrevista dos doutores Rodrigo Gimenez e Maura Mâncio Júnior. Procure o nosso canal na TV Câmara Campinas. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até o próximo programa.